Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e estamos começando, neste momento, neste sábado, a nossa coluna Cá Entre Nós. Mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para você. E então, você tem usado a sua máscara? Lembra, nós já falamos aqui sobre a importância de usar a máscara de proteção. Quando você usa a máscara de pano, você me protege. Quando eu uso, eu protejo você. Então está aí um grande motivo para você não esquecer, de forma alguma, sem nenhuma desculpa. Ah, esqueci. Ah, eu não sei onde está. Volta, né, e pega a tua máscara. Ainda não comprou? Até se você precisar pedir emprestado os R$ 10 de algum amigo para comprar uma máscara, faça isso. É tão importante que vale a pena, tá? Até pegar emprestado para comprar sua máscara, vale a pena. Vai por mim. A nossa proteção, gente, contra esse vírus, né, o coronavírus que está aí, não tem preço e qualquer vacilo pode ser fatal. Muito bem, vamos então iniciar a nossa abordagem hoje e eu tenho que explicar, como sempre faço, né, explicar para vocês o que me motivou a abordar, né, a pauta de hoje. Nós vamos falar sobre hipertensão arterial. Vamos falar sobre cardiopatas, pessoas que têm, são portadores de doenças cardíacas. A hipertensão arterial, para quem não sabe o que é isso, é a famosa, né, todos nós chamamos de pressão alta. Ah, fulano tem pressão alta. Então isso quer dizer que ele tem hipertensão arterial. É sobre esse assunto que a gente vai falar. Mas sabe por que eu escolhi falar sobre esse assunto? É porque eu li numa reportagem que a Sociedade Brasileira de Cardiologia declarou, com todas as letras, que os hipertensos, pessoas com hipertensão, compõem um público de 6% dos que estão afetados pelo coronavírus. Então isso é grave. Né? Imaginem só, 6% de todo esse universo que já foi contaminado tem como pacientes hipertensos. Ok? Então, o que eu fiz? Como sempre, eu corri em busca dos conselhos, das orientações do norte, sul, leste, oeste, de um grande especialista. Eu recorri ao renomado cardiologista manauara Aristóteles Conte de Alencar Filho. Uma coisa interessante sobre o Dr. Aristóteles é o seguinte: o escritório dele de atendimento, né, onde ele recebe todos os seus clientes e pacientes, fica num local privilegiado de Manaus. Da janela da casa onde se encontra o escritório do Dr. Aristóteles, você se depara, é só abrir a janela e lá na tua frente está o maravilhoso Teatro Amazonas. Então isso é uma das marcas do local onde ele atende as pessoas. É que você, além de ser consultado por um grande médico, você ainda usufrui de uma paisagem histórica que é formada pelo Teatro Amazonas. Mas é o seguinte, o Dr. Aristóteles, ele disse o seguinte: Humberto, a primeira coisa que eu quero que você diga para os leitores e leitoras da sua coluna é o seguinte, é que os idosos, em geral, né, a grande maioria, eles são um pouco teimosos, né? Os idosos têm essa marca de não querer obedecer. Então, ele pediu que eu pedisse aos filhos, às filhas, aos netos e às netas que tenham, primeiro, muita paciência com os idosos. Muita paciência. A gente merece a paciência de vocês. E ajudem aos idosos a tomarem a sua medicação, o seu medicamento, aquela pastilhazinha que todo idoso que é hipertenso tem que tomar todo dia. Ajudem os idosos a não deixar um dia sequer sem tomar
o seu medicamento receitado, devidamente receitado pelo cardiologista. Okay? Isso aí é o ponto número 1. Ele me disse uma coisa muito interessante. Ele frisou que a hipertensão arterial tem prevalência elevada e as mortes neste subgrupo podem ser associadas a fatores como a idade acima de 60 anos, diabetes e outras comorbidades, quer dizer, e outras doenças. Os portadores de doenças crônicas, já que a hipertensão arterial é crônica, ela tem tratamento, ela tem controle, mas ela não tem cura. Então, os portadores de doenças crônicas, segundo o Dr. Aristóteles Alencar, possuem maior número de receptores ECA2 na superfície das células, principalmente do tecido pulmonar, que é onde se aloja esse vírus. Ele ataca os pulmões da gente. Então, as proteínas do vírus se ligam justamente nesses receptores ECA. Receptor ECA é enzima conversora de angiotensina. De medicina tem que ler com cuidado. Então tá aí. Esse era o quadro que eu queria traçar para vocês devido às orientações do Dr. Aristóteles. Ele me falou em uma campanha que está sendo apoiada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a seguinte: de coração contra o coronavírus. Essa campanha está voltada para, ouçam com muita atenção, para conscientizar os idosos da importância de seguirem as orientações médicas nessa fase difícil de pandemia do coronavírus que está afetando o mundo inteiro. E ele me disse uma coisa interessante. Humberto, infelizmente, existem ainda muitos idosos, pessoas acima de 60 anos, que são fumantes. Essas pessoas correm muito mais riscos do que os não fumantes. Então, vovó, se você fuma, se você tem o hábito do fumo, o vício do fumo, foi um especialista que me disse isso. Ele disse o seguinte: diga para os seus leitores e leitoras que a hora de parar de fumar é agora. Pare de fumar agora. Porque ninguém quer isso, eu não quero, seus entes queridos não querem isso, mas se você for tomado pelo coronavírus e você for fumante, as complicações que você terá serão mais perigosas do que para uma pessoa que não fuma. Então ele disse o seguinte: deixar de fumar radicalmente, para agora, pois precisam, se forem contaminados, essas pessoas vão precisar de mais ventilação mecânica. Sabe esses que estão falando muito aí nessas máquinas, que falta, não tem que importar, essas máquinas que fazem a ventilação artificial. Tem poucas em Manaus. Então, quem fuma e é contaminado pelo coronavírus vai precisar de mais ventilação mecânica, ok? Se comparados aos não fumantes. Ele disse o seguinte: a Covid-19 é uma virose muito agressiva que causa inflamação do coração, e pode levar ao aparecimento de arritmias. Bem, tá aí o conselho de quem entende, tá aí o conselho de quem quer o nosso bem-estar, tá aí o conselho de quem quer a gente desfrutando de boa saúde. Porque, olha, uma coisa é muito séria. Já pensou a gente na velhice sem qualidade de vida? Já pensou a gente, como eu, você, na velhice sem estar ativo, sem estar fazendo as coisas sem a ajuda dos outros? Isso é que é importante. Isso é que é muito importante. Então a gente tem que se cuidar para que isso não aconteça, tá bom? Então, vamos ouvir
os jovens, vamos ouvir os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos e vamos fazer a coisa certa. E, olha aqui, ó, eu iniciei com a máscara e termino a crônica com a máscara. Não deixe de usar a máscara quando você sair em público, quando você for lá, né, em qualquer lugar que fique fora da sua casa. Te cuida, tá?